O senador Exalci Lucas é o requerente, é o primeiro a falar por 10 minutos, entre perguntas e respostas. Por favor, senador Exalci. Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente eu queria pedir a Vossa Excelência, a gente tem chamado aqui alguns depoentes antes da quebra do sigilo. Então, por exemplo, hoje, agora à tarde, está chegando um monte de quebra de sigilo e depoimentos importantes seriam muito importantes. Porque, na realidade, para você chegar onde o dinheiro foi aplicado, você tem que seguir realmente esse caminho. Então, é muito importante a gente colocar como pré-requisito na convocação a análise da quebra de sigilo. Então, era uma observação que eu queria fazer. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, doutor. Em razão da colocação do senador Exalci, a nossa disposição de colaborar, de esclarecer, de trazer documentos, etc., ela é permanente. Então, assim, após a quebra de sigilo, tantas e quantas vezes essa comissão de inquérito nos convidar, nos chamar, nos convocar, ou tantas e quantas vezes nós percebemos que há fatos que nós podemos esclarecer, nós vamos nos colocar espontaneamente. Então, eu não estou falando especificamente sobre a CONAFE, estou falando de uma forma geral. À disposição, no que diz respeito à nossa... Eu até parabenizo, porque quem não deve não teme. Você está aqui, já é uma demonstração que quer realmente explicar tudo o que aconteceu. Muito obrigado, excelência. Agora, eu gostaria de perguntar, Carlos Alberto, como é que... Porque eu, como contador, eu sei o seguinte, você normalmente tem associações, essas associações, você cria um sindicato, que pode ser por cidade, por município, ou vários municípios, e depois, normalmente, você faz uma federação no Estado, com o conjunto de sindicatos. E depois você tem as federações em cada Estado, aí você forma a confederação. Então, eu acho que aqui foi o inverso. Você criou primeiro a confederação para depois pegar as filiações, pelo que eu entendi. Agora, como foi dito aqui, a confederação ela não atua diretamente na ponta como os descontos. Eu queria saber como é que a CONAFE, como é que chegava no INSS esses descontos, já que era via sindicato ou via cooperativa, associações, como é que era esse sistema? O sindicato mandava para a confederação? Como é que é isso? Boa tarde, nobre senador Exalci. Obrigado mais uma vez pelo seu questionamento. Nobre Exalci, a confederação não foi criada ao inverso, não. Foi criada como o senhor delineou, por base associativa de primeiro grau, que criou as suas federações e depois, em 2011, criou a sua confederação dentro desse congresso. Sobre os termos de adesões, o senhor está correto. A CONAFE ela provê políticas públicas, produtos e soluções para bases associadas que irão usar no primeiro grau. A vida vive no primeiro grau. A relação associativa, nobre senador Exalci e demais parlamentares, ela se dá entre o CPF e o CNPJ do município, seja ele associação, sindicato ou cooperativa. Após esse fenômeno de associabilidade, quer dizer, onde o indivíduo vai até a sua entidade de primeiro grau e se filia, se associa, se ele for inativo, se ele for ativo, ele paga ali mesmo. Mas se for inativo, a confederação, a federação e o sindicato usa das prerrogativas de uma CT, que prioriza o desconto na folha do associado. Por que foi feito isso? Porque se tornou muito mais barato para um associado ser descontado R$ 32,00 do que ele pegar um transporte, ir até a cidade e manter sua sociabilidade em dia. Entendi. Aí, só para concluir, ele manda, o sindicato primeiro grau manda para o segundo grau, para a federação. A federação, com certeza, deve fazer seu crivo nesse documento, manda para o terceiro grau, CONAFE. A CONAFE faz seu crivo e envia para o INSS. O INSS vai dizer para a CONAFE o que foi validado ou não. Ok. Em abril de 2020, houve uma inclusão de lote de 58 mil associados, em abril de 2020. Em agosto, foi a suspensão dos descontos. Foi um diretor, Alessandro Roosevelt, que ele, em depoimento à Polícia Civil aqui do DF, ele indicou a CONAFE que em janeiro de 2020 tinha 80 mil associados, em outubro passou para 250 mil. Então foi suspenso. E logo em seguida, em outubro de 2020, o INSS então permitiu a volta dos descontos.
Inclusive, em junho de 2022, foi assinado um novo ACT. Esse ACT ele foi assinado pelo diretor Sebastião Faustino de Paula. E logo em seguida, em maio de 2023, foi feito um aditivo, inclusive excluindo as revalidações trienal. No próprio aditivo está constando isso. Foi feito pelo André Fidelis. A Conafer, ou associação, ou sindicato, ou federação, teve alguma relação ou algum pagamento para o André Fidelis ou para o Sebastião Faustino? Para poder incluir esse pessoal? Não, senhor. Como é que eles incluíram esse pessoal se não tinha... Como é que vocês encaminhavam? Você recebia o sindicato e encaminhava para a confederação, para o INSS, através de quê? De uma relação ou os comprovantes também? Nobre senador, o envio para, após o termo de adesão chegar na confederação da sua base associativa, ele é encaminhado pelo sistema que o INSS dispõe para as entidades. Tipo, a confederação pode enviar 5.000 fichas, o INSS pode aprovar 3.500 de desconto. Não é a confederação que diz qual ficha vai virar desconto, é o INSS. Tem uma instrução, uma portaria, que na prática, quando foi autorizada a inclusão dos descontos, foi autorizado, mas ao mesmo tempo foi dito assim, que a documentação ficaria na entidade para uma eventual fiscalização. Ou seja, alguém do INSS autorizou para que esses descontos fossem feitos e qualquer reclamação seria na instituição. Era assim que? Exatamente, pois o STF tratou desse dispositivo como relação de consumo. O STF? Exatamente. Despachou como relação de consumo. Quer dizer que os órgãos autárquicos nada teriam a ver com a relação entre associados e associações. Entendi. Então o INSS fazia o desconto, mas qualquer coisa, quem tinha que reclamar era o aposentado e pensionista. Exatamente. E na tal documento disposto a essa CPMI, a Conafer alude sobre a sua característica de reparação desde 2020, quando a mesma começa a arrecadar. Agora, com relação à Conafer, ficou patente aqui, né? O relator realmente destrinchou bastante aqui a questão. Essas instituições que prestavam serviço para a Conafer, você tem aqui serviço de locação, eventos, locação de veículos, consultoria, produtos artesanais, cooperativa, né, recursos humanos, todas essas instituições foram criadas com participação de parente, de irmão, de cunhado, todas elas? Ou Não, tem senhor. algum fornecedor extra que não tinha participação? Não, senhor. A investigação traz somente um grupo de fornecedores que supostamente tem uma relação com a presidência. Não apresenta todo o quadro de fornecedores da entidade. Tem a Nobre Serviços, né? A Nobre Serviço, ela prestou serviço lá para... Só um dado importante, nobre senador, são 52 fornecedores à entidade. Então, deve tiver exposto aí uns 6, 7. Agora, em termos de volume de recurso, a grande maioria dos recursos eram destinados a essas instituições aqui. Não posso afirmar tal clareza. Pode ter outros atores que receberiam até mais. O atendimento da Confederação se dava de uma forma muito expressiva no Brasil. Agora, com relação à Terra Bank, que é um banco digital, é uma fintech isso? Sim, senhor. É aquelas fintechs que não precisavam autorização do Banco Central. Porque ela não precisava porque ela contratava o white label, né? Que é o fornecimento do sistema. Porque o Terra Bank, o único propósito dele era realmente modernizar a arrecadação, né? Através da bancarização, fornecendo a bancarização, e o financiamento de melhoramento genético através de embriões. Presidente, essa questão das fintechs, nós já vimos isso na CPI das BETs, agora nessas operações que foram feitas pela Polícia Federal, onde realmente tanto o narcotráfico lá nessa operação do combustível, etc., como dos chineses, principalmente das BETs, eles exatamente usavam essas fintechs que não são autorizadas pelo Banco Central para encaminhar recursos para o exterior. Nós vimos que nas BETs foram mais de 300 bilhões
que foram para fora sem pagar imposto, sem fazer nada. E agora também a gente está vendo com relação a essa operação que foi feita dos combustíveis. Que operação foi feita com a Terrabank? Com a Conafé, com a Terrabank? Qual foi No caso em tela, nenhum. Não houve nenhum pagamento? A única relação é do presidente da Conafé ser um do societário sócio do Terrabank. Pois é, mas qual era a fonte de recurso dela? Ela vivia de quê? Correntistas. Terrabank, correntista. Correntista e financiamento de embriões. Ah, sim. Bancarização e financiamento de melhoramento genético. Você fez um aporte de capital e ela então financiava? Não chegou nem a ser feito, porque o Terrabank construiu relações com fornecedores desses produtos técnicos. Então era uma forma, o que o Terrabank tinha, ou tem, é uma capilaridade de clientes, devido nós ter melhorado... Só para fazer aqui a última pergunta. Tem uma transferência de 112 mil para o Sebastião dos Santos Rosa, que era diretor de benefício. Foi alguma operação que foi feita, alguma venda de alguma coisa? Não, foi? Senhor, desconheço. 112 mil reais. Desconheço. Pois não, senador. Tá bom, presidente. Muito obrigado.